Olá, gente! Boa tarde, saudações bactinianas a todos que forem chegando aqui no Bactin Artista em mais uma tarde juntos, mais um momento de diálogo, de interação. Então, hoje é dia do Entre Vozes 20, né, com a participação da bailarina, professora, coreógrafa Tatiana Rosa. Olá, seja bem-vinda! É, é China? É isso? China Borta tá aqui. Seja muito bem-vinda. Gente, olha, esse solzinho tá tão bom. Esses minutinhos iniciais a gente vai chegando. Eu vou esperando a Tati se aproximar também. Desculpa quando eu não falo o nome, tá, gente? Quando não tá o nome explícito ali, não fica difícil, né? Mas sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem tá chegando, Diana, seja bem-vinda. Então, hoje é o nosso dia do Entre Vozes 20. Seja muito bem-vindo, Tati, tudo bem? Seja bem-vinda, que bom que tu tá aqui. Daqui a pouquinho eu já te chamo. Então, esses minutinhos, né, que a gente vai chegando pra gente ir aquecendo pro nosso bate-papo, né? Vão convidando os contatos. Professora Lu Paludo, um prazer enorme recebê-la aqui no Bactin Artista. Iniciais, a gente vai realmente conectando, né? Vendo se tá tudo bem, se vocês me escutam bem, se me ouvem bem. Já tô chamando a Tati. Olá, Tati, Oi, querida. Olá, enfim, chegou nosso dia. eu vou Tudo acender uma bem? outra luz aqui. Tudo bem? Fica Peraí. tranquila, fica tranquila, fica à vontade. Não, vai lá que eu vou contextualizando aqui nesse início nosso. Gente, um grande prazer. Então, para quem não conhece o Bactin Artista, quem está chegando agora, eu sempre dou uma contextualizada assim no início, né? Para explicar um pouquinho da proposta, do projeto Entre Vozes. Lu, uma grande satisfação de ter aqui, de verdade. Alô? Enfim, todo mundo que chegar, né? Espero que a professora Cibele não vi se ela está aí, mas assim, né? Ela vai estar aqui também de alguma forma, né? Então, a todos que forem chegando, meu agradecimento, e especialmente a professora Tatiana por aceitar o convite, de estar aqui, de se disponibilizar e dialogar e trazer tanta coisa linda para a gente, com certeza. Então, assim como eu vinha dizendo, né, a gente vai entrecortando as ideias aqui, né, e tecendo os fios, né, que vão unindo todo o processo. Então, assim, o Entre Vozes, a gente está no 20º Entre Vozes. Esse projeto começou com a iniciativa, né, o propósito de a gente dialogar, de a gente proporcionar um espaço de troca de experiências, de ideias a respeito dos mais variados assuntos, daquilo que nos toca, daquilo que mexe com a gente, daquilo que incomoda, mas que também causa contentamento, causa alegria, pode ter relação com pesquisa ou não, né? Pode ter uma via bactiniana, né? O convidado que vem ou não tem problema nenhum. Não precisa ser pesquisa propriamente, pode ser um assunto, uma vivência, uma prática, né? Tanto que eu deixo o espaço aberto, inclusive, quem não sabe, para quem quiser se inscrever e participar, que tiver essa vontade também de trocar, todos aqueles que tenham vontade de se comunicar, de dizer algo, né, de promover um movimento nesse sentido, é sempre muito bem-vindo. E aí, nesses espaços, né, de troca, a partir das nossas experiências, é que eu vou buscando, né, mas assim, é aquela busca coletivamente, né, uma busca junto, né, junto com a pessoa que está aqui, com vocês todos que estão aí do outro lado, mas estão aqui junto com a gente, né, é buscar esses elementos, né, algumas pílulas, umas pitadinhas bactinianas, a partir do que vai fluindo, do que a gente deixa fluindo na nossa conversa, né. Então, a Tati hoje vem falar da experiência dela, né, de vida, de arte, né, vai trocar, assim, essa narrativa tão gostosa e potente, né, que ela tem no campo artístico
E com certeza vai ser um momento assim muito gratificante para todos nós, né, essa troca, por tudo assim que ela representa, né? E enfim, sou uma grande admiradora também, sou suspeita para falar, como muitos acredito que estão aqui. E quem não conhece vai ter o grande prazer de conhecer, né? Então, assim, a ideia é justamente a gente ir buscando essas relações bakhtinianas, né, de um campo filosófico, mas trazendo para esse lugar íntimo, né? Às vezes a gente vê muito a questão da filosofia, desse campo bakhtiniano abordado num meio acadêmico, e a proposta é justamente a gente trazer Bakhtin para um campo mais íntimo e partindo justamente das nossas práticas, né? Do que está acontecendo na nossa vida. E aí a gente, obviamente, vai construindo esse caminho de ligações possíveis juntos, né? E aí a gente tem, para quem não sabe, agora eu resolvi oficializar 2 horas de live no máximo, né? Mas tendo essa dobradinha oficializada justamente para que a gente tenha mais espaço de conversar mais tranquilamente, né? Porque a ideia também, eu sempre reforço, não é entrevista, né? Não é pergunta e resposta. É um diálogo. Então eu falo também bastante, claro, nenhum discurso é igual ao outro, nenhuma troca, nenhuma interação é igual à outra, e isso é que torna a conversa rica, né? Com cada um é de um jeito diferente. Então, em alguns casos, eu obviamente falo mais sobre alguns aspectos, suscita alguma coisa, né, que me remete a um campo também bakhtiniano que eu possa vir a trazer para a gente refletir juntos, às vezes mais, às vezes menos, e a gente vai sentindo no fluxo, a gente vai experimentando, né? E aí eu acho que já entra a somática também, né? A somática já entra nisso, de a gente se deixar fluir, a gente se entregar para esse desconhecido, para esse aspecto do não conhecer previamente o que vai se dar, né? E a gente se permitir deliciar com o que acontece no presente, né? Isso também é bem bakhtiniano. Ele vai falar da eventicidade do ser, né? Cada acontecimento tem a sua festa de renovação, ele vai dizer, né? Cada Sim. momento é um momento único, né? Ele nunca se repete, ele nunca vai ser igual. Como os movimentos, como as leituras, como tudo que a gente vive. Então, gente, fiquem bem à vontade, tá? Para perguntas, para comentários, tá? Vai ter os 2 momentos, quem puder ficar vai ser um grande prazer, mesmo que a gente não consiga contemplar aqui, dependendo de como se der, né, para a gente manter o fluxo da conversa. Na dobradinha, lá no segundo momento, eu vou salvando tudo aqui e a gente contempla tudo que foi falado também. Certo? Depois quando a gente faz, porque às vezes a gente não consegue, né, dependendo, claro, do fluxo, né, a gente não consegue dar vazão a todos os comentários propriamente, ou perguntas, né, e eu gosto sempre de dar uma atenção ao que está sendo dito por vocês aí, né, as vozes de vocês integram esse debate, né, e é isso que a gente quer justamente, que suscite isso, né, então eu sempre busco contemplar na medida do possível, seja aqui ou nesse segundo momento, tá bom, gente? É isso, então, Tati, fica bem à vontade para começar por onde tu quiser, né? Eu acho que o que nos move aqui é justamente esse sentir, né? Eu acho que o sentir é um grande elo, né? Do que a gente vem conversando e vem trocando, né? Então, muito obrigada novamente. O espaço é teu e eu vou te seguindo, eu vou te acompanhando. Muito obrigada, Marice, né? Eu já, né, anteriormente já te agradeci muito estar aqui. É sempre muito bacana poder estar no canal de alguém, inclusive, né, e fazer novas conexões com novas pessoas. E cada pessoa traz um olhar diferente, um diálogo diferente, né? Eu acho muito do contato, né, nesse nosso debate prévio que a gente teve para estar aqui, muito íntegra em ti essa ideia de diálogo. E eu entendi que tu entende esse teu espaço, esse teu perfil no Instagram como uma sala de debates. Exato. Eu acho uma imagem muito bacana. Eu acho um recorte muito bacana para um espaço como esse. Então também esse teu cuidado em depois a gente
ir tomando tempo, tomar tempo para, na medida do possível, incluindo as pessoas todas que estão chegando aqui. Já vi um monte de gente. Muita gente. Tão gostoso. Várias pessoas queridas. E poder integrar isso, tentar, ao menos tentar fazer o exercício de tentar integrar as falas. A gente, na minha pequena prática de live, vê que não é tão fácil fazer isso, né? Mas tendo essa intenção anterior, ela pode levar, talvez, a descobrir maneiras, né? E então isso do diálogo, né? Eu também vim bem tranquila para cá, pensando, essa conversa vai nos levar. Como é que é fazer uma live com esse sabor de uma conversa que pode nos levar para algum lugar? A gente pode estar abrindo possibilidade de conhecimento surgirem, ou de novas falas surgirem, ou de conexões surgirem, né? Achei muito bacana em toda a tua proposta. E nisso eu queria dizer mais uma coisa. Já assim, um pouquinho que tu já falou sobre o somático, né? Como um lugar de deixar fluir, não ir andando em direção ao que não se conhece, se deixar tocar, já é uma fala tão significativa para a gente falar desse campo, né? Tão inspirada. Eu, como circulo muito, permanentemente em torno desse conceito, dessas práticas, às vezes eu já nem sei mais do que se trata isso, o que é essencial ou o que é instigante quando a gente fala sobre esse campo. E te ouço falar e fico instigada. Assim como né, tu me contou da tua trajetória, de como como o contato com práticas que são isso que a gente chama de mil beijos, Coque, isso que a gente chama de somático hoje em dia, a maneira como isso te impactou. Isso eu também tive a oportunidade de te dizer anteriormente, é uma coisa muito gratificante. Porque incluir pedagogias conceituais, não dicotômicas, pedagogias do sensível, nas práticas de dança, é uma construção relativamente recente, já não tanto, mas é recente, assim. E o quanto isso pode se tornar moeda corrente ainda é uma pergunta. Ainda é uma pergunta, ainda é uma elaboração que vai diferir, né, de lugar para o outro, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para o outro. Mas eu diria que aqui na nossa realidade, no Rio Grande do Sul, é uma coisa que se está construindo. Então, é muito gratificante entrar em contato de novo com uma aluna, né? Nós tivemos um contato muito breve como professora e aluna, e percebeu como isso te impactou e como isso te impactou no trabalho da Cibele. Tu também mencionou o trabalho da Bethany, né? Então, isso tudo para introdução. Gente, é tanta coisa que vai vindo na cabeça da gente e como a gente articular num curto espaço de tempo tudo que habita dentro da gente é um exercício diário, né? Como a gente traduzir aquilo que está aqui dentro, né? Que ainda não tem a palavra no mundo. Exato. Ainda não tem muita, parece, às vezes parece simplesmente não existir, né? Quando a gente fala de determinadas experiências a partir do corpo. Né? Não as experiências do corpo, mas as experiências a partir do corpo. Causa uma ansiedade, né? E sabe, Tati, só pegando um ganchinho do que tu falou, coisa sobre a proposta, né? E também eu acho que que eu vou aproveitar e reforçar. Quando eu crio o canal lá em fevereiro, é muito com essa vontade, como eu disse, de trazer, claro, o Bakhtin tem essa questão de trazer o Bakhtin para um campo íntimo, né? Tanto para quem não conhece, quanto para quem já conhece e busca esse diálogo, busca outras formas, mas também essa imensa vontade de troca com o outro, né? De uma troca significativa, que eu digo concreta, né? Situada num contexto em que não vou ficar só eu ali falando
do que me toca, mas é esse exercício de escuta, isso me agrada muito. Eu busco muito isso, essa escuta do outro e a partir de... Porque, assim, tanta coisa linda acontece quando a gente se permite também escutar. Porque eu fiquei pensando assim, gente, tem tanta gente bacana tão perto de mim, às vezes eu não conheço o trabalho dessa pessoa, o que ela faz. E a gente sabe que no campo artístico a gente enfrenta tanto desafio às vezes, trabalhando assim com aquilo que a gente quer, com a nossa arte, do jeitinho que a gente acredita. É um desafio tão árduo se fazer ouvir, né? Que eu fiquei pensando assim, o meu canal, eu gostaria muito que ele fosse um espaço para que também os colegas, né, os amigos, as pessoas que quiserem estar aqui, possam também divulgar seus trabalhos, suas pesquisas, possam dizer sua voz, né? Possam torná-la visível de alguma forma e que de alguma maneira elas também se sintam tocadas, né? A ideia não é aquela coisa assim, né? É uma live onde um se beneficia, né? É sempre aquele meu exercício, porque eu me lembro que eu falei para ti, né? Nossa, tu participar de uma live comigo, tá na cara que eu vou aproveitar muito, mas eu também quero proporcionar algo. Eu também quero que algo fique, né? Que seja prazeroso para ambos, né? Que seja significativo de alguma maneira para ambos. Então, é só para trazer um pouquinho dessas sensações, e aí por isso que eu também falo naquele textinho de divulgação, né? Que eu acho que o nosso papo aqui, ele também é muito, onde eu espero que a gente transite também, é nesse campo das sensações, de compartilhar sensações, né? E às vezes a gente fica, tá, e o que que isso tem a ver? Tá, e aí a live não vai começar, né, sobre dança? Onde ela vai começar a falar o que ela faz de fato? E não, mas é a gente também respirar, né? É a gente reconhecer como a gente se sente nos processos, né? Porque isso diz do nosso modo de comunicar, seja numa live, seja numa dança, seja através de uma leitura, né? Então é um linkzinho assim que eu quis pegar do que tu falou, que traduz assim um pouco essa vontade, assim. O Entre Vozes é isso, é a gente descobrir a voz do outro, mas através da voz do outro também descobrir as várias outras que habitam em nós mesmos. É um pouco isso, sabe? A gente promover essa interação. Ah, Marilice! Ai, Marilice já participou também com a polifonia em pessoa, Marilice, já falei, inclusive. Gente, não sei se obviamente não, muita gente chegou juntinha, eu não consegui dar oi para todo mundo, mas gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Um monte de gente, muito legal, muito legal. Olha, agora que tu convocou, né, essa possibilidade da gente estar aqui em escuta, mas em escuta da sua própria presença, esse é um lugar que eu vivo revisitando, né, já propus isso, tem uma questão de proposta artística disso também, uma curiosidade em o que é borrar os espaços de fala com os espaços de escuta, né? Vamos chamar então essa pergunta sobre a sua própria presença, sobre o próprio corpo como uma escuta. Então isso sempre foi um lugar que há bastante tempo é um lugar que me interessa e experimento aqui e ali. E ao mesmo tempo ele sempre que se apresenta é um pouco assustador, né? Porque esse trânsito entre o que eu tenho para dizer, os conteúdos que eu conheço, e se eu coloco eles em jogo à luz do que eu estou sentindo agora, abre-se todo um fluxo de conexões que nem sempre são fáceis de coordenar. Então até fiquei um pouco tonta aqui agora. Sabe? Faz parte. Mas Isso é bom, isso é bom.
Andréia! Gente, É, ai, tem uma, eu não sei, Marice, se vale talvez a gente possa falar, né? A gente tem várias pessoas aqui vindas de lugares diferentes, talvez falar um pouco sobre isso que a gente está chamando de somático. Se tu uhum. fizesse essa relação toda o somático e o que ele te instiga e por que de alguma maneira ele tem a ver com o Bakhtin, né? Então, aí, pessoal, para saber, eu não sei absolutamente nada sobre ele, isso é uma proposta, né? É a Marisa, a pessoa aqui, a especialista nele, e eu acho que ela vai ter muita coisa ainda muito interessante para colaborar com o campo da dança, com esse aporte que ela tem, com essa visão desse autor, desse pensador, né? Que, não, que é um autor que não, pelo menos em volta da gente aqui, um pouco circula para nos ajudar a pensar a dança, né? Então, isso é uma contribuição que tu estás fazendo, pode continuar fazendo, certamente vai continuar fazendo mais. Mas tu trouxe muito esse aspecto dialógico dele, né? De Uhum. um, não fixar objetos quase, mas entender que as coisas da vida e os conhecimentos se constroem dialogicamente. E tu associou isso com essa ideia de um campo somático. O que é o campo somático? E aí vem isso, né? Como é falar sobre um campo dizendo o campo da educação somática é tal coisa? Isso me leva direto para minha pesquisa de doutorado. Eu tenho uma pesquisa de doutorado não finalizada, tá? Eu cursei o doutorado, eu não fiz mestrado, estou escrevendo a tese para, enfim, me inserir num programa ou no programa novamente para defendê-la. Mas é uma pesquisa que existe. Ela tem, a Marice trouxe o link até de um dos resultados. Mas é uma pesquisa que se viu. O meu orientador, então, na ocasião, ele me incitou a falar de uma maneira abrangente sobre educação somática. E é uma palavra-chave muito importante na dança hoje em dia. É uma palavra-chave importante, já vão fazer uns 20 anos, talvez, e dá conta de técnicas e pedagogias não mecanicistas, né, onde interessa a não dissolução, a não dicotomia entre corpo e mente. Né? E são diversas técnicas, eu nem vou, não vou elencar nenhuma aqui por enquanto, para a gente não se estender, para organizar um pouco a fala. E a dança foi se apropriando dessas práticas, inclusive colaborando a constituir algumas delas ao longo do século XX. E houve um momento que foi finalmente coroado e auxiliou a instaurar um movimento artístico muito importante na história da dança cênica ocidental, na dança teatral ocidental, que foi um momento de vanguarda da dança nos anos 60 nos Estados Unidos, chamado do movimento da Judson Church, o movimento da Igreja Judson. E o que essa geração provocou como herança, como influência, como tradição, hoje a gente já pode falar em tradição, na dança é ainda inestimável e ainda se desenvolve. Então, essas práticas foram sendo trazidas e a dança também foi colaborando em sustentá-las, né? E elas estão aí, elas estão pairando e constituindo o que a gente entende por dança hoje, em medidas muito fortes. E em medidas variáveis, né? Existem ambientes onde isso é mais incorporado, onde isso atravessa, onde isso é constituinte, é paradigmático na maneira de entender a dança, e outros onde ela é vista de maneira mais periférica, ou de maneira acessória, ou de maneira separada da dança. Isso varia. Mesmo aqui em Porto Alegre, se a gente pegar uma cidade como Porto Alegre, vai haver diferentes visões de dança em relação a esse campo, inclusive relações de desprezo por esse campo, né? O que né? de negação desse campo, que é da dinâmica das coisas, não tem julgamento nenhum aqui que eu estou falando.
sendo uma pessoa que adere ao somático, não tem julgamento em dizer que é um campo que pode ser desprezado. É só uma questão de fazeres, de especulações. Bom, então, esse campo que engloba práticas e técnicas que se preocupam com a questão da consciência do movimento, é outra maneira que a gente pode falar, foi invadindo a dança, e a própria dança foi uma das grandes responsáveis por consagrar esse nome desse campo como campo da educação somática. Esse termo somático, ele vem de um praticante e filósofo norte-americano dos anos 70, Thomas Hanna, Hanna, que cunhou esse termo, né? E a dança, mesmo lidando com todas essas técnicas e com maneiras de fazer dança a partir delas, passou a usar esse termo mais ali no final dos anos 90. E mesmo assim ele não é exatamente homogêneo. Então, eu me vi na minha pesquisa fazendo justamente esse contraste. Porque eu faço parte da geração no Brasil que adotou esse nome para dar nome à cidade. Né? Bem ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que corresponde também ao boom de abertura de cursos de dança, de graduação em dança no Brasil. A gente tinha, né, a história dos cursos de graduação em dança no Brasil, vou passar por ela rapidamente. O curso mais antigo do Brasil é o curso da UFBA, curso de dança, graduação em dança mais antiga do Brasil da UFBA, se não me engano, ela é dos anos 50. E assim passaram mais algumas décadas até que abrisse o segundo e terceiro curso, Curitiba, Unicamp do Pará também. Sibeli entrou aqui e pode dizer isso direitinho pra gente. E até que surgissem mais cursos, levou mais tempo. E eu vi esse boom na virada ali do milênio. E aí, bom, hoje a gente tem dezenas de cursos no Brasil, tem 5, 6 no Rio Grande do Sul, já perdi a conta também. E essa adesão ao termo somático, ela é concomitante e talvez resultado disso também. Por exemplo, hoje a gente disponibiliza um link, Marice, porque tem o artigo que eu escrevi fala exatamente sobre isso, né? A gente eu tinha ido estudar nos Estados Unidos na companhia da Trisha Brown, a Sibeli estava estudando no Laban, né? Movement Studies, Sibeli, eu nunca vou dizer o nome todo certinho, Sibeli está ali. A Flávia do Vale era outra pessoa que tinha acabado de vir da formação em Bartenieff também, lá no Bartenieff. A Tânia Bauman tinha ido estudar também na Trish no Movement Research. Então tinha esse movimento geracional, né? E nós nos vimos também pertencentes e participantes da fundação, instauração dos primeiros anos do curso, no caso a Sibeli, a Lu Paludo lá em Cruzal, logo depois a Flávia, eu, a Sibeli no curso da UERGS, depois a Flávia logo depois no curso da UBRA. E esse nome, Educação Somática, começou a pipocar através de artigos da Sylvie Fortin, que a Márcia Strazacapa, da Unicamp, estava traduzindo. E a gente adotou esse nome, porque ele conseguia dar conta de alguma coisa. E aí, na minha pesquisa, 10 anos, 12 anos depois, eu me vi no doutorado e meu orientador me instigou a, então, falar sobre esse campo. E eu disse assim, meu Deus, é impossível fazer uma tese sobre educação somática. É como fazer uma tese sobre dança. Sobre o que é a tua tese? Sobre dança. É amplo demais, né? E aí eu fui tomando os primeiros tempos do doutorado, tentando entender do que eu poderia falar. E aí eu me interessei pela questão da criação, da educação somática como dispositivo de criação. Que era uma coisa que ainda estava meio... não estava um pouco apagada no discurso sobre somática. Hoje já é diferente, bem diferente. Mas ali em 2012 era uma coisa que eu sentia que precisava ser trazida à tona. E ao mesmo tempo me vi lá, daí meu orientador me deu o desafio e se tornou a tese. Ele disse, agora você escreve o primeiro capítulo, sendo que é matemática. E eu acho que isso traz muito esse teu aporte, essa tua fala toda, Marice, que é entender, falar sobre esse objeto fixo foi impossível, se tornou a pergunta da tese. O que estamos dizendo que é a educação somática se tornou a minha tese. Então a pesquisa é sobre como artistas de dança brasileira, né? Eu estou dizendo artistas de dança porque isso engloba professores, coreógrafos, bailarinos, né? Acho que é uma palavra que engloba
todas essas posições, misturadas, não misturadas, depende do sujeito. Como artistas de dança estão constituindo esse campo que a gente chama somático, tá? O que a gente chama de somático, que relação de dança a gente constitui com ela, sendo que e aí eu pude verificar, assim, eu fiz entrevista com muita gente, eu acompanhei trabalho também de pessoas, eu acompanhei o trabalho da Clara Trigo, de Salvador. A gente tem um diálogo bem forte até hoje, e também acompanhei o trabalho acompanhei ao exagero dizer, né? Eu fiz uma pesquisa de campo com ela, com a Mônica Infante, Cíntia Conifas e a Laura Miranda, de Criação de Curitiba. Então, eu digo, elas são as joias da minha coroa. E em volta delas teve um monte de entrevistas. E eu tive meu Deus, essa sorte, essa graça de poder ter entrevistado, inclusive, a Angel Viana, junto com a Maria Alice Pope. Foi incrível. Eu fico imensamente feliz de ter tido essa oportunidade. Ter tido assim, sabe, tal presença no corpo da tese. E fazendo essas entrevistas, o que emerge é descontinuidade, né? Não existe um objeto fixo e os fazeres de dança vão constituindo o que pode ser o somático, né? Então, também, quando falo desse campo, numa perspectiva, eu vou me permitir dizer aqui, dialógica, de construção e movimento. Eu talvez gostaria, eu acho que seria muito, dito isso, né? Produtivo pra gente, se tu pudesse falar um pouco daquilo que tu falou no início, de por que aquilo que apareceu para ti como somático, a experiência que tu teve em aulas com a Bethany, com a Cibele, brevemente comigo, por que isso te leva para uma ideia de dialógico e construção e em vida, uma coisa que está sendo construída. Eu acho que tu tem condição de falar muito bonito sobre isso, sabe? Para a gente também começar a dizer por que falar do corpo-mente, como essas técnicas pretendem, por que elas nos levam para um campo que é de experiência? Então, vou te passar a palavra. Sim, a gente vai trocando. Antes de propriamente entrar nisso, mas já faz parte disso, né? Entrou aqui, eu vi a Mari, a Cibele, a B, a Lupaludo, desculpa se eu esqueci alguém, tá? A Fafá também faz parte, a Fafá faz tanta parte também de como as coisas foram sendo construídas, e até no textinho de divulgação a gente fica, às vezes assim, quando a gente vai citar alguém, a gente sempre fica com aquele medo, será que eu tô sendo injusta com alguém, faltou alguma coisa? Mas quando eu cito ali essas pessoas aqui, a Bethany, a Marilice, o Wagner e a Cib, foi muito num sentido das pessoas que vieram já há mais tempo ou com quem eu estou mais intimamente ligada a partir do ingresso na URGS, né, de alguma forma, né? Então, assim, a Bethany foi lá 2013 ou 2014 que eu fiz uma oficina de dança contemporânea. E aí, já entrando na tua questão, essas pessoas todas que eu estou citando aqui, e muitas outras que eu não estou citando, mas que fazem parte do processo, elas já anunciam justamente a beleza dos encontros, né? O Bakhtin vai falar assim, né? Eu já disse isso em outras ocasiões, né? Mas vou renovar aqui esse dizer, né? 2 é o mínimo de vida, é o mínimo de existência, né? Então, é isso, é essa beleza dos encontros, né? Do nosso contato com outro corpo. E o que suscita a partir disso? O quanto isso nos afeta, a relação, né? E é justamente isso, a somática, ela me traz todo um embasamento, vamos dizer também, para algo que eu já sentia que eu gostava muito de operar nessa ideia de relação e não de ou, né?
Não é uma coisa ou outra, é Ou a dança ou a exercitar educação a somática. conexão. Porque, claro, a gente vive num mundo que dicotomiza, que sectariza, que fragmenta. E eu me sentia num espaço em que eu me via numa crise, de certa forma. Eu sou da dança do ventre, né? E eu me via num espaço assim que eu não me identificava, de certa forma, porque eu estava me sentindo assim, sabe, num espaço claustrofóbico. A gente está falando de sensações, né? A gente começou falando disso. Eu me sentia nesse espaço, às vezes, claustrofóbico, que não me permitia experimentar, criar de uma outra forma. Fora da, às vezes, daquelas margens que já são as previamente conhecidas, né? As pré-determinadas, né? Uhum. E aí, assim, foi tudo muito. Foi um fluxo muito bacana que aconteceu na época, lá em 2013, quando eu sinto a B, que tá aqui, que eu voltei a fazer aulas com ela, né? Só de um jeito meio caótico ainda, mas ainda quero me organizar agora em setembro para seguir direitinho, mas estamos em contato. E é impressionante como reverbera, ainda lá de 2013 reverbera de uma forma tão forte na forma como eu sinto a dança e uma dança que o que eu busco com a dança, né? Então, assim, lá B, eu me lembro, até acabei escrevendo sobre isso, né? Um esboço, mas assim, quando eu entrei naquela sala e eu vi aqueles corpos em pé ou deitados ou sentados em movimento, respirando, observando o espaço, olhando para si, olhando para o outro, numa diversidade tão grande, numa dinamicidade tão grande, e cada um buscando esse respirar de uma forma diferente, né? A tarefa é a mesma, mas a forma como cada um faz é diversa. E aí é que está a riqueza, né? Quando a gente não estipula que há um certo no sentido de uma hegemonia, né? Obviamente que a gente sabe que existe uma certa abordagem quando o movimento está sendo feito de uma forma bacana ou não, mas é saber que existe a heterogeneidade, que ela precisa ser levada em consideração, né? Então é um movimento de abertura, né? O Bakhtin fala do movimento centrífugo, né? É quando a gente sai da ideia de centralidade no discurso, né? Eu não busco cessar o diálogo, eu busco ampliar o diálogo, né? Então, são essas forças democráticas, né? Que abrem a possibilidade de eu me perceber sempre em interação, sempre em relação, né? Então, essa é uma das formas, né? E depois também eu tinha coisas assim muito que até na aula da Cibele eu chamei de viagem na última experiência lá, porque eu entrei num mundo paralelo na hora da prática e eu tinha dificuldade até de seguir as orientações do que vinha depois de tão conectada com aquela sensação que eu estava vivendo de ter deitado no chão e aí eu comentei que eu senti como se eu tivesse virado o chão. Eu comentei sobre isso, né? E aí parecia um processo meio como se eu tivesse em transe. Foi assim que eu me senti. E aí eu comecei a sentir o cheiro do chão, então comecei a relatar essas coisas, né? E é como se eu tivesse parado ali. Eu parei no mundo naquele momento em que eu estava entregue ali no chão e de alguma forma eu somei com aquele chão. Já não era mais o chão, nem era só mais eu, era a minha relação com ele. E aí, olha só como é, né? Foi assim também que a gente teve a nossa experiência, né? Eu digo no que me marcou, né? Eu não fui tua aluna, né, de uma disciplina regular, mas a gente também teve esse momento de interação, né? Que tu propunha que a gente deitasse no chão e aí tu ia colocando, né, conduzindo, né, aquele momento para que a gente se percebesse, né?
E aí, naquele momento, a minha vontade era chorar compulsivamente. Só o fato de ter deitado naquele chão e ter ouvido, né, esse estímulo para que eu me escutasse a diferentes partes do meu corpo, mas que integram esse todo, né? Isso tem a ver com que eu acho que tem relação também com a arquitetônica bakhtiniana, né? A importância de, quando a gente busca compreender algo, seja um discurso, seja uma dança, seja uma fala, né? Tudo isso é linguagem, né? Linguagem nos constitui 24 horas por dia, né? Então, Inclusive o corpo. inclusive o corpo, principalmente eu diria o corpo, né? Porque como é que a gente vai separar? Não existe um corpo que não comunica. Até tem uma frase, um pensamento vai vindo atrás do outro, mas isso me faz pensar naquela frase, né, que às vezes a gente escuta, tal pessoa não é expressiva, né? Ela não tem expressão. Que Não diz é isso. possível. Não é Uhum. possível uma pessoa, né, a meu ver e do ponto de vista bakhtiniano, se me permitem, né, claro, de acordo com a minha visão, né, a minha interpretação dele, não é possível não haver a expressão. A expressão sempre está ali, porque a gente sempre comunica. A questão é se a minha expressão também está atrelada ao que eu busco, a minha intencionalidade, né, mais ou menos conectada com isso e como vai se dar a recepção dessa expressão no outro, né? Quantas vezes para a gente é uma coisa, a gente acha que está passando algo, né? Mas a recepção é outra totalmente diferente, né? E às vezes a intenção é justamente essa, né? Não é a questão, é também aquela coisa, né? Do ranço também, quando a gente pensa literatura, né? Que tinha lá na tradição literária, né? O que o autor quis dizer, né? E a gente vai ver grandes autores, eu não quis dizer nada, né? Mas esse nada não é que não haja algo Aquela ali. história, não sou carteiro para dar É no mensagem. sentido de não enjaular Uhum. as potencialidades de dizer, né? Entender, e isso é bakhtiniano, é pensar que quem diz não é o detentor, o único detentor, né? O bailarino que cria uma dança. Ele não cria para si, para que ele seja aquele ser hegemônico detentor do que se passa, né? O único detentor do que se passa ali, que ele vai transmitir, ó, minha dança fala disso, né? Não é essa conexão, entendendo que o espectador, aquela pessoa que está assistindo, que tá, também vai estabelecer sentidos outros a partir do que está sendo conectado ali, né? Ele vai fazer suas próprias conexões. E isso também é muito rico, né? Eu vi que tem gente comentando Várias aqui. coisas legais aqui, ó. Pois é, eu acho que vamos lendo e vamos. Eu acho que é importante, né? A gente. Mas, Tati, fica à vontade, tá? Agora Então, para. tem aqui, ó, tu tem todas as perguntas aí visíveis, né? Tem, assim, eu vi que tinha umas perguntas mesmo, coisas formuladas, da Cibele, da Uhum, Paula Ferreira, a tá. Flávia também fez um comentário ali bem interessante, agora a Samira fez uma ótima pergunta, Tô mas voltando. pegar a minha prerrogativa de convidada aqui e vou lançar uns pontos que eu acho que a gente precisa desenvolver, tá? Uhum, É, claro. em cima do que tu falaste, né? A ideia de transversalidade, depois eu queria falar um pouquinho sobre ela. A educação Uhum, somático como uma transversalidade para a gente pensar a dança. Depois a gente fala sobre o uhum, que tem a ver lá com a tá. pergunta da pesquisa. E daí que, essas experiências de dança que pressionam a visão artística, pressionam o campo da dança, que não que entram em choque muitas vezes e que provocam essa persistência de uma visão de a educação somática como uma coisa, a dança como outra, o somático como uma coisa que Uhum, perifericamente uma visão de dança, né? Existem questões que não nos ajudam
a entender a educação somática como uma transversalidade da dança, como uma maneira da dança se olhar. Porque, na verdade, dança é corpo no espaço, dança é sensibilidade. Eu entendo que o somático, ele nos ajuda a enxergar e potencializar o quanto o sensível, a sensibilidade e a experiência potencializam a dança, inclusive nos seus aspectos mais técnicos concretos. Assim. Se a gente for pegar conta que o trabalho da Trisha Brown, nas coisas mais vigorosas que ela tem, dependem de uma escuta sensível para acontecerem. Mas então, a questão é essa do... Então, coisas nas experiências de dança que muitas vezes vedam a possibilidade da gente integrar esses conhecimentos. Que é isso de tu entra numa aula, o professor te convida para deitar, o professor te convida para deitar no chão, prestar atenção na tua experiência. A gente fez isso, agora tá a Lu ali, né? A Lu Paludo também participou tanto disso. A gente vem nesses 20 anos constituindo o ambiente para esse tipo de aula no Rio Grande do Sul. Vou falar pelo Rio Grande do Sul, né? E esse estranhamento que a gente provoca quando pede para um aluno de primeiro semestre deitar no chão, pouco para fazer aula de dança. E aquilo não faz sentido, né? E aí a minha pergunta de vida é como constituir aulas que deem uma chave para que essa pessoa possa começar a compreender a riqueza que tem ali, inclusive para o seu desenvolvimento técnico. Porque eu vou dizer, eu estudei 2 anos inteiros dentro da companhia, nos estudos da Trisha Brown, casa, Lu. Sim, depois a Maria Alice veio me dizer que tu tinha dito isso, Lu. Agora fiz um parênteses aqui que a Lu Coque tá falando. Volta. No Movement Research e na companhia, no estúdios da companhia da Trisha Brown com com os bailarinos dela, ex-bailarinos, atuais bailarinos. E era assim, era muito investimento em trabalho lento, sensível, de entrega do peso. E a minha técnica, aquilo é como técnica, a minha potência de corpo no espaço e de precisão do gesto nunca foi tão longe. Então eu tenho não é só uma fé, eu tenho uma experiência, uma convicção, uma experiência construída que me mostra, eu não quero voltar a fazer dança sem dar mão para isso, porque minha dança só melhorou. E eu tento ensinar isso. Doug, nem consigo digitar o ritmo. Doug também nessa batalha, né? O Doug que também fez a formação lá na Áustria e também vem ensinando dentro desse, vamos chamar de paradigma, e também sabe, né, a dificuldade que a gente tem de instaurar esse tipo de pedagogia como uma coisa que potencializa, inclusive, as coisas mais atléticas. É uma construção. E não estou dizendo. E a outra coisa que também a gente conseguir incorporar um pensamento artístico que aí é um pensamento já da modernidade. É um pensamento da modernidade, da pós-modernidade, atravessou o século XX tentando se fazer, que é da compreensão de que não existe uma universalidade da recepção. É uma fantasia. A recepção de uma obra sempre será resultado de uma situação, da contingência daquele sujeito, ela se dá em relação. Né? A gente vai ter tantos exemplos artísticos que se fazem justamente na aposta nisso. Eu vou pegar um exemplo bem concreto, que é toda a land art. A land art, essas obras, vou chamar de escultóricas, pessoal, alguém das visuais me corrige, obras que ocupam quilômetros e só seriam vistas completamente de um satélite, que não são vistas na escala do olho humano, de pé, no chão. Obras que são feitas para não ser vistas na sua completude. Aí a gente vai dizer que essa obra está se arriscando a não ser vista na sua completude. Tá? Eu estou dando um
do que a arte tem pensado, entendendo que público, a relação entre obra e público ela é incontrolável. Portanto, era aquilo que tu estava falando antes. O que eu sinto como bailarino é sempre aberto, sempre se modifica e ele sempre vai para o palco aberto. Aí a gente vai... mas existem danças mais controladas, que eu controlo a coreografia. Não, se a gente olhar sensivelmente para as danças feitas em coreografias exatamente controladas, elas não são... A experiência do público não é fixa. A gente sabe que tem danças que funcionam um dia, tem danças que não funcionam outro. Uma coisa é dançar no primeiro dia, outra coisa é dançar no final da temporada. Isso é fenômeno. No pensamento de aula, incorpora no pensamento artístico. E é esse pensamento de um corpo que se constitui em experiência e presta atenção na própria experiência, que é o corpo do somático, pensar assim nos dá a condição de transformar essas coisas em lucro, em positividade, não em dano. E aí a gente vai poder falar de obras que se arriscam a não serem compreendidas na sua totalidade. Aí é uma maneira de pensar arte, uma maneira de pensar a vida. Né? É uma visão de mundo, as pessoas vão aderir a isso ou não, mas entender isso é importante. E sim, daí a gente pega de novo lá Judson Church, né? E tudo que veio foi se instaurando em dança, trabalhos e começaram a jogar e tematizar essa não condescendência com o espectador, para o bem e para o mal, né? E a gente hoje, não é que as obras não devam ter coração aberto para o seu público, só estou dizendo que a gente pode jogar com diferentes níveis de jogar compositivamente com diferentes níveis de adesão ao que eu quero entregar para o meu espectador ou ao que eu não quero entregar para o meu espectador. Da obra que eu quero fazer ou da obra balsâmica que eu quero fazer, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Entender que isso tudo passou a ser constituído. Isso que a gente estava falando, de não controlar esses diálogos. E não controlar faz parte do universo da arte. Eu acho fundamental para a gente entender a vida como está hoje, que a gente viu que não existe mais uma narrativa hegemônica para nada. E eu acho, né, de novo, me perguntar a escuta de si, a escuta do outro, num nível que tu não consegue mais entender o que é cima, o que é baixo, o que é dentro, o que é fora, nos dá capacidade, nos amplia. É um ampliador da experiência da dança. E tem um monte de coisa escrita aqui, hein? O Douglas... Muito, eu salvei tudo, tá, gente? Porque olha como passa o tempo. Nós temos 8 minutos. Passa muito rápido. Eu salvei os comentários. Salvei os comentários, as perguntas, para quando a gente fizer aquela dobradinha, a gente contempla, tá? Nem que a gente separe um minutinho para contemplar tudo, tá? Só para já deixar avisado, né? Então, assim... A gente começa outra, né, Marisa? Isso. Aí eu vou disponibilizar, assim, em algum momento, tá, gente? Cortar da onde a gente estiver, porque às vezes a gente está no delicioso aqui da discussão e vem aquele tempo, né, instaurando uma realidade, mas a gente vai lidar com ele, a gente vai se adaptar e fazer essa dobradinha. É só o tempo de eu disponibilizar a live e a gente reconecta novamente, tá? Só para vocês saberem, já ficar o aviso que não termina aqui. A gente vai seguir conversando, tá? E Tati, aproveitando, já que são os minutinhos finais, assim, só para ir estabelecendo algumas relações com coisas que tu foi falando, muita coisa, né? Tu já vem trazendo a questão já também no teu próprio discurso, trazendo o Bakhtin, né? Tudo isso, gente, que a Tati está falando aqui e que muitos estão dizendo lindo, maravilhoso, e eu também estou aqui, babando em tudo que ela fala, né? Tudo isso tem, assim, é possível se estabelecer muita relação com o pensamento bakhtiniano. E vou juntar, antes que acabe, eu quero reforçar isso, porque eu tenho percebido, e foi uma das coisas que também me motivou na criação do canal, claro que Bakhtin é um filósofo,
que é super explorado e conhecido por muita gente. Graças a Deus tem muitas pesquisas maravilhosas nesse campo, inclusive da dança também, né? A minha pesquisa não é a única, óbvio, mas assim, ó, como ele também não é conhecido, né? Como eu tô vendo que ele também, eu tenho conversado com muita gente de várias áreas, assim, do conhecimento, educadores físicos, pessoal da dança, da música, Bakhtin, inclusive, se apropria de temas que são oriundos de outras áreas, e isso já atesta o quanto ele é dialógico nesse sentido, né? O fazer, o pensar dele é conectado. Um conceito super denso dele, que é a polifonia, por exemplo, é cunhado da própria música, né? Então, como eu tenho conversado com pessoas que têm me dito assim, nossa, psicologia, astrologia, já teve aqui, tarô, enfim, né? E aí eu tenho notado assim, como as pessoas vêm e falam assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar de Bakhtin, ou eu já ouvi falar, mas foi pouco, eu só passei. E aí eu vejo assim, na própria dança, assim, circulando também no meio acadêmico, eu noto assim que ele é pouco conhecido, né? Muito se fala Foucault, Heidegger, Nietzsche e por aí vai, e Bakhtin, que é um filósofo que pensa arte e vida em conexão, né? Buscando essas duas esferas, né? Em conexão através da linguagem. E no momento que eu entendo dança como linguagem, obviamente não é todo mundo que vai querer também pensá-la como linguagem, mas eu, no caso, né, penso como linguagem. Bakhtin nos ajuda muito a refletir sobre esse fazer, esse dizer, esse expressar através da dança e a conexão que isso tem, né? No sentido de que todos somos vozes sociais, valorações sociais e que mobilizamos pontos de vista sobre o mundo através do nosso dizer. E quem dança está dizendo do seu mundo, está dizendo do seu posicionamento no mundo, né? Ele vai falar, essa é a grande beleza da ética, né? No sentido bakhtiniano, eu não ter álibi na existência, né? Eu assumo um ponto de vista sobre o mundo e é isso que pesa, né? É esse peso, né? Enfim, a gente vai acabar, já está acabando o tempo, mas a gente vai continuar, obviamente, falando sobre isso, tá? Salvei aqui, como eu disse, fala, Tati. Perguntas também. Sim, salvei tudo. Eu acho que eu salvei tudo lá desde o início, tá? Porque aí a gente retoma, separa um tempinho ali para dar conta disso e a gente vai continuar conversando sobre essas conexões e sensações e as experiências da Tati e as minhas junto. Gente, foi um grande prazer, agradeço assim muitíssimo. Quem puder ficar, vai ser uma honra, vai ser um prazer que puder seguir, mas eu sempre deixo tudo conectado aqui, tudo liberado, né, aqui no Insta e no YouTube também, inclusive, tá? Só para vocês saberem, então quem não puder, igual o acesso vai ficar aqui liberado. E quem puder, gente, vai ser lindo a gente continuar todos juntos conversando. Separei aqui as perguntas todas e comentários. E gratidão, tá? Por esse momento. E Tati também, mas não acabou, tá? Como é que é o professor? VaptVupt? VaptVupt. Professor Raimundo VaptVupt. É só o tempo de disponibilizar e a gente já volta, tá? Só os minutinhos. Agora? Fechou o tempo. 58 minutos, temos um minutinho para fechar. Tu quer falar alguma coisa, Tati? Eu quero falar que eu acho que está cabendo. Eu sou uma pessoa que não sei nada sobre Bakhtin, estou começando a entender que existem as coisas, começando a ouvir por ti, tá? E eu acho que esse é um papel que tu tens aí. Tu já tem uma produção acadêmica, inclusive direcionada à dança, e precisa divulgar o teu trabalho, porque, na verdade, os autores vão se dando pelas escolhas, por circunstâncias das pessoas que acabam estando nos bancos acadêmicos. Então, essa
Que legal a gente poder estar conhecendo o teu trabalho. Ah, Parabéns. eu que agradeço, eu que agradeço. E a gente vai seguir, então antes vai acabar. A gente segue, eu já continuo falando. Todos nós. Beijo grande, até daqui a pouquinho.